Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e eu queria perguntar o seguinte para vocês. Vocês acham que o imóvel que vocês moram, seu imóvel próprio, seu único imóvel, aquele de uso, você acha que ele é um ativo? A gente sabe que ele, em tese, ele não gera juros, né? Não gera yield, não gera dividendo, mas você paga um pouco menos, né? Porque você não precisa pagar aluguel, então sua necessidade de caixa é menor. Então ele traz um benefício por um lado, porém não traz o benefício do outro, que é render juros. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui hoje é como você consegue transformar essa sua vida, essa sua relação de 20, 30 anos com o seu imóvel próprio, como é que você consegue transformar isso num alavancador de patrimônio pessoal. Me acompanhe. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui para algumas pessoas não vai soar da melhor maneira possível, porque algumas pessoas acreditam e olham para o imóvel próprio como uma coisa mais associada ao sonho, aquele conforto de todos os dias que você vai passar e passar na casa. E eu respeito isso tranquilamente. Nem para todo mundo isso vai servir, mas para algumas pessoas que vão conseguir entender o conceito, talvez funcione. Para você, efetivamente, se você lembrar dos últimos 20 ou 30 anos, eu comprei um imóvel pela primeira vez em 2002, né, e fiz mais 2 ou 3 operações em momentos em que o mercado estava extremamente deprimido e em momentos em que o mercado estava extremamente aquecido. Então, o que acontece? Você tem, nós tivemos no Brasil, períodos péssimos para os imóveis, com juros altos, que mesmo que você comprasse bem, o imóvel crescia muito pouco, porque todo mundo achava péssimo imobilizar. Em um determinado momento, os imóveis dispararam de uma maneira absurda no Brasil, e essas coisas vão acontecer, esses ciclos vão acontecer pelo menos te dando 2 oportunidades de trade, né? De trade de troca, né? Do seu imóvel principal. Mas a visão, pessoal, o mindset, a sua cabeça, a forma como você olha para o seu imóvel tem que ser bem diferente do que a forma como a maioria dos brasileiros encara um imóvel próprio, que é aquele lugar que eu não posso vender de jeito nenhum, porque é o meu teto, né? E eu respeito a pessoa que tem um imóvel próprio e que ela mantém aquele negócio ilíquido pra caramba, mesmo vivendo muito mal, porque ela tem medo de se transformar aquilo em liquidez, ela termine a vida sem dinheiro, sem o imóvel. Quer dizer, as pessoas que têm essa visão não podem nem passar perto do que a gente vai conversar aqui. Pessoa, para fazer o que a gente vai sugerir aqui, tem que ter uma disciplina gigantesca e principalmente entender e aceitar que o imóvel em que você mora é um investimento como outro qualquer. Você só pode entrar nessa brincadeira, se você comprar muito bem. Tá? Então não adianta, se você comprou o seu primeiro imóvel em 2014, morrendo de medo que o imóvel fosse dobrar de novo de preço, você certamente entrou numa posição que dificilmente vai permitir que você faça trades para o futuro, próximos 15 ou 20 anos, que vão compensar essa entrada péssima, não é? Então, assim, se você quer fazer isso, você não tem um imóvel próprio hoje, você quer fazer isso que a gente vai discutir aqui, você se posicionar num imóvel próprio de forma a alavancar o seu patrimônio. Você só vai poder entrar no momento em que você realmente sentir que o mercado está extremamente barato. E você só vai sentir que o mercado está extremamente barato se você for uma pessoa que acompanha, tá, a sua região, o metro quadrado, para que assim como o seu trabalho no mercado de ações, você começa a ter um pouquinho de sensibilidade, depois de 1, 2, 3, 5 anos no mercado de ações, você começa a ter um pouquinho de sensibilidade para saber o que é caro, o que é barato, você tem que ter o mesmo feeling com o mercado de imóveis. É óbvio que não é fácil isso, mas se você entrar bem em um imóvel, se você comprar no momento em que as pessoas estão extremamente vendedoras, e esses momentos existem, você não pode olhar para esse imóvel como se ele fosse o seu sonho. Você tem que entrar num momento ruim, você tem que escolher um imóvel que tenha alguma coisa que o barateie de forma irrazoável. Por exemplo, você está num imóvel, num lugar que os imóveis todos têm 2 vagas e você encontrou esse imóvel que tem 1 vaga. Você só precisa de 1 vaga, ou você precisa de 2, você poderia alugar, e a diferença de preço é de 200 mil reais. Você fala, meu Deus, eu não vou pagar 200 mil reais a mais por 1 vaga. Esses pequenos detalhes, você vê, já aconteceu comigo isso pessoalmente, né? A diferença de preço entre o imóvel do segundo para o quarto andar era de 25%, né?
Aí o que acontece? Na hora que você está comprando, tá, que está todo mundo desesperado para vender, os caras vão te dar muitos descontos por essas coisas, e as pessoas que têm imóveis com problemas de liquidez, né, pequenos problemas de liquidez, essas pessoas elas vão baixar mais ainda o preço. Né? Se você conseguir entender, comprar inclusive de pessoas que estão em final de inventário, etc., melhor ainda, porque normalmente são 5, 6 pessoas vendendo, às vezes 10 pessoas vendendo, que se cair 10%, cada uma vai receber, sei lá, 20 mil reais a menos, ou 5 ou 10 mil reais a menos, e não faz muita diferença para elas. Então esse é o ponto. Na hora que você estiver fazendo a sua compra, você também não pode, mesmo que o mercado esteja num péssimo momento, você também não pode fazer a compra do imóvel dos sonhos. Porque a compra do imóvel dos sonhos ela não vai te dar aquele gapzinho de 25% a 30% que você conseguiria por um imóvel que tem alguma imperfeição, alguma coisinha que não seja relacionada com o imóvel dos seus sonhos. Tá? Por isso que eu te falei, isso não é para uma pessoa, né, que quer comprar um terreno e já devem ter passado por isso, ou pessoalmente ou com algum amigo, né, que a pessoa monta uma casa e cada micro detalhe que ela achava que ia gastar 10 mil, ela gasta 20, porque eu não vou gastar 10 porque eu vou passar a minha vida inteira aqui, eu vou gastar 20. Eu não vou gastar 50 mil aqui, eu vou gastar 150 porque eu vou passar a minha vida inteira aqui. Quer dizer, quando a pessoa tem essa visão, ela já pega uma casa e transforma aquela casa no que a gente chama de um elefante branco. Você vai investir 2 milhões de reais e vai vender por 1. Se você tem dúvida do que eu estou falando, por curiosidade, um dia tenta procurar casas para vender em Ibiúna, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, quer dizer, tenta procurar casas para vender ali e começa a olhar aquela pessoa que está apertada e começa a olhar, puxa, esse cara está vendendo essa casa por 500 mil reais, só aquela área ali da churrasqueira ele construiu e gastou 200 mil. Só essa piscina aqui ele gastou 60. Quer dizer, você começa a ver claramente que o cara colocou o sonho da vida dele ali, achando que ele vai ficar realmente 40, 50 anos ali. O que normalmente acontece é que você migra de imóveis por vários motivos, por questões pessoais, por separação, ou até porque vocês querem reduzir o tamanho do imóvel porque não precisa os filhos já saíram de casa, ou tem que aumentar porque os filhos surgiram. Quer dizer, a pessoa que realmente casa com um imóvel por 40 anos é uma pessoa que tem um perfil muito diferente do que da maioria das pessoas. Então, se nesse momento você conseguiu comprar um imóvel num momento ruim do mercado, pagando diferenças grandes, porque o imóvel tem pequenas imperfeições, tem pequenos problemas de liquidez, ele não é exatamente na posição que você quer, não é exatamente, mas aquilo ali vai te tirando um preço irrazoável, o imóvel que no mesmo prédio sairia por uma determinada posição por 800 mil, você está conseguindo comprar por, sei lá, 600, 580, e aquela diferença de posição não compensa esse desconto todo. Se você se posiciona nesse imóvel, você se posiciona numa posição excelente para que no futuro, quando tiver o próximo boom imobiliário, você consiga dar de fato a alavancada que você conseguiria dar. E qual é o motivo? Que na hora do boom imobiliário, quem morava no Rio de Janeiro na época deve lembrar, o Rio de Janeiro tem umas regiões que assim, o pessoal de mais elite lá da Zona Sul, Ipanema, Leblon, etc., nunca se interessou por morar. Que Catete, Largo do Machado, etc. Durante o boom imobiliário do Rio de Janeiro, as pessoas estavam jogando panfleto para comprar os imóveis de primeiro andar do Largo do Machado, entendeu? Que é uma área que tem pivete aos montes. Se bem que no Rio isso é razoavelmente comum. Na época do boom, a pessoa tem tanto medo de não conseguir alguma coisa que ela aceita todas as imperfeições que você torce o nariz quando o mercado está vendedor e você está lá poderoso, comprando. Você, não, você não quer, não, isso não é para mim, não. Quando você é too picky, né? Muito seletivo, tudo aquilo que você não quer saber, na época que o mercado está muito, muito, muito comprador, está todo mundo desesperado para comprar um imóvel, as pessoas esquecem isso. Não, eu vou morar num apartamento horroroso aqui em Ipanema, vou morar num apartamento velho aqui no Catete, e tem que comprar agora, porque senão ele vai dobrar de preço daqui a 2 anos. Então as pessoas aceitam coisas que elas não aceitariam 10 anos antes. Então essa é a lógica. Quando eu te falei para naquele momento você pegar um imóvel que tem alguma imperfeiçãozinha que para você não causa nenhum transtorno, mas que pode reduzir o preço em 25%, 30%, compra. Porque na hora que você for de fato vender, que eu vou te dizer qual seria um dos ganchos para você fazer a venda,
Na hora que você for de fato vender, as pessoas não vão se preocupar com essa porcaria dessa imperfeição, porque elas vão estar compradoras, elas vão querer entrar rápido, elas vão querer decidir rápido, porque elas têm medo do que todo mundo tem medo no mercado de ações quando está subindo também, é de se você não comprar, o negócio subiu de 50 para 100, você tem medo de não comprar 100 e ir a 150, não é verdade? Não é muito diferente quando você está num momento de boom imobiliário. O que vai indicar para você se você deve ou não vender, é o que eu te falo, você precisa sempre, de certa maneira, estar ligado ao mercado de imóveis. Curtir, saber quais são as realidades, tá certo? Até porque, eventualmente, você pode, mesmo com o mercado andando de lado, sua família pode ter mudado e você pode querer efetivamente mudar de apartamento. Com o mercado andando de lado, você pode sair do seu e fazer um outro bom negócio também, entendeu? Com o mercado disparando, você normalmente vende e sai e fica sem comprar nada. Mas o ponto é assim, se você olhar para a realidade dos aluguéis, né? E você olhar para o que você conseguiria fazer com aquela liquidez, vamos dar um exemplo, você tem um imóvel de 1 milhão, isso é uma coisa que aconteceu no Rio demais, né? Um monte de gente que não tem renda, né? Pessoal que é herdeiro, etc., com renda baixa, em bairros de alto nível, começou a ter apartamentos de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, apartamentos que assim, totalmente caindo aos pedaços. Aí o cara ficava milionário, ficava rico num imóvel que talvez ele tenha comprado em 95 por 100 mil reais, por 80 mil reais, ou antes disso, ou recebeu de herança. Aconteceu demais no Rio de Janeiro, né? Então você vai olhar para esse imóvel e você vai verificar se ele está irracional do ponto de vista financeiro. Quer dizer, se ele transformado em dinheiro poderia te dar uma liquidez muito melhor e uma vida muito melhor. Como é que você faz isso? Porque supor que você tem um imóvel de 1 milhão de reais, ou 1 milhão e meio no Rio de Janeiro, com muitos imóveis de 3, 4, 100 metros quadrados chegaram, tá certo? De mau estado. 1 milhão e meio de reais, você conseguiria, na época, 2014, 2015, talvez 0,6%, 0,7% investido em fundo de investimento imobiliário. Por que fundo de investimento imobiliário? Porque você vai sair do mercado de imóveis e vai continuar em mercado de imóveis. Quer dizer, o risco do ativo é o mesmo. Só que você teria 9 mil reais líquido de imposto de renda líquido para você utilizar, além de ter 1 milhão e meio de reais no banco. Se esses 9 mil reais, se for possível você pagar para morar no mesmo local, 3 ou 3.500 reais, isso pode ser um indicativo de que aquele apartamento vendido vai fazer um trabalho melhor para o seu dinheiro do que ele imobilizado. Mas a diferença tem que ser expressiva, tá certo? Não pode ser uma diferença pequena. Você vai vender o seu apartamento de 1 milhão e meio para pegar 9 mil por mês e alugar um apartamento igual por 7, 8, então não faz sentido. Se você estiver posicionando a sua vida, seu relacionamento com o seu imóvel pessoal, também olhando para crescimento patrimonial, e se você for capaz de morar sem aquele sonho, não, eu quero cada micro detalhe da minha casa em mármore Carrara, etc., aquele dinheiro que você não consegue recuperar, então talvez essa estratégia seja para você. Vou terminar só com uma história de um amigo meu. Ele tinha um imóvel que valia na época 500 mil reais e ele conseguiria alugar um imóvel muito melhor do que o dele por 2.500 reais. Na época estava super bom investir em fundo de investimento imobiliário, ele estava com um yield alto, e ele conseguiria, se ele vendesse o apartamento dele, ele efetivamente vendeu, ele vendeu o apartamento dele, ele conseguiria na faixa de 4 mil reais, 4 mil e um pouquinho, investido em fundo de investimento imobiliário e pagaria o aluguel num apartamento melhor do que o dele. Como ele estava numa situação que não era muito boa, entre empregos, bem complicada, ele fez a operação, ficou com grana, sei lá, 500 mil reais, ganhando 4 mil por mês e vendo a oscilação das cotas. Eu lembro dele toda hora falar comigo, caramba, subiu 2 mil, subiu 3 mil, subiu 5 mil, quer dizer, o cara talvez tivesse 500 mil, aí chegou a bater 515 mil e estava se sentindo extremamente confortável. Meu amigo, quando bateu 480 mil, o cara entrou uma tal paranoia, um tal desespero, né, que ele não aguentou. Ele acabou pegando essa grana e comprando um apartamento bem melhor do que o que ele tinha antes. Eu estou contando essa história para você entender que isso que eu estou falando aqui não é para todo mundo. A pessoa precisa realmente respirar a lógica financeira. Ele precisa gostar de estar num imóvel que tem potencial para alavancar o patrimônio dele. Ele não pode chegar depois de 10 anos esperando o imóvel subiu 7, 8 vezes, está num preço completamente irracional e ele ter pena de vender. Então, o que eu estou falando funciona muito bem. Muita gente faz isso. O problema
é que não é para todo mundo, mas é possível.